Olá, no vídeo de hoje nós iremos tratar de um tema chamado o princípio da criação. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1 e 2, ali ele vem trazendo o relato da criação do planeta Terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. A palavra Gênesis significa origem. Então, é nesse livro que você vai ver a origem da humanidade. Tudo que existe no universo expressa ordem, beleza, exatidão e pressupõe um planejamento inteligente. Por exemplo, há um velho ditado que diz que esse relógio não poderia existir sem um relojoeiro. Você já parou para pensar que tudo que existe no universo realmente pressupõe ali uma condição perfeita, que a Terra ela está posicionada não tão próximo do Sol, mas também não tão distante, e que a ideia que a gente tem por detrás de tudo isso é que, ao invés de ter surgido por um mero acaso, foi realmente planejada a existência do planeta Terra? Cientificamente, eu não tenho como comprovar que Deus criou o universo, mas cientificamente é comprovado que o universo ele teve o seu ponto inicial. E é justamente isso que você vai encontrar no livro de Hebreus. Ali a palavra de Deus nos diz que o universo foi formado mediante a palavra de Deus. Como todo bom autor, no final de sua obra, ele sempre deixa uma assinatura. E Deus, na criação do universo, ele deixou a assinatura escrita na sua obra. Por exemplo, você já prestou atenção também que boa parte do que existe no universo é 3 em 1? Quando a gente fala em tempo, presente, passado e futuro. Quando a gente observa o átomo, ele é composto por nêutrons, prótons e elétrons. Os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Altura, largura e profundidade. 3 em 1. Aí eu te faço uma pergunta. Você sabe por que boa parte do que existe no universo é 3 em 1? Justamente porque o autor é 3 em 1. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, quando você lê Gênesis capítulo 1, a Bíblia ela parte do geral para o específico. No capítulo 1, a Bíblia vai falar de uma forma geral como que se deu a criação do planeta Terra. No capítulo 2, ela vai falar de forma específica como que se deu a criação dos seres humanos. E ali no capítulo 1 é muito detalhado. Você tem o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e o sétimo dia. Nesse vídeo, eu quero chamar a sua atenção para 2 dias da criação, o sexto dia e o sétimo dia. No sexto dia, a Bíblia nos diz que Deus ele cria o homem e a mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Desde criança nós somos ensinados de que nós temos uma alma. Mas segundo Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia nos diz que nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. Esse também será um tema de um outro vídeo. E aqui que se dá a criação do homem, que a Bíblia vai chamar ele posteriormente de Adão. Quando Deus vai criar a mulher, ele cria de uma forma especial. No meu vídeo anterior, falando acerca da Bíblia, ali eu deixei muito claro que a Bíblia ela não é um livro científico. Mas dentro da Bíblia, Deus ele vai usar a ciência, um método da ciência para criar a mulher. A história nos conta que Deus fez Adão cair em um pesado sono. Em outras palavras, Deus deu uma anestesia geral. Segundo, retirou uma das costelas de Adão. Eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe por que Deus tirou justamente uma costela de Adão e não outra parte do corpo? É porque são nas costelas que se encontram uma grande concentração de célula-tronco, que são células que permitem a clonagem de outros seres. Então Deus usou especificamente o lugar certo para fazer a clonagem de Eva. E a Bíblia nos conta que depois que Deus retirou a costela de Adão, ele fechou aquele local com carne,
ou seja, Deus fez uma cirurgia plástica. Então percebeu que por mais que a Bíblia ela não é um livro científico, dá para a gente ver claramente princípios das ciências, formas da ciência dentro dela? E lembre-se, Deus, ele nos criou à imagem e semelhança dele. Eu não sei, mas eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, já nos perguntamos: que valor eu tenho? Por que eu existo? Para que eu nasci? Ninguém gosta de mim. Parece que eu sou a ovelha negra da família. Mas se você pensa ou já pensou assim, lembre-se, a Bíblia nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu não preciso fazer uma imagem de escultura para ver Deus. Quando eu quiser ver Deus, eu tenho que olhar na imagem e semelhança dele, que somos eu e você. A grande dificuldade, o grande problema da humanidade é que depois do pecado, ela foi perdendo cada vez mais essa imagem e semelhança. Mas se a humanidade perdeu, não significa que você deva perder. Não significa que eu deva perder a imagem e semelhança de Deus que há dentro de mim. Porque a partir do momento que eu tento viver como Cristo viveu, a partir do momento que eu busco levar a vida que Cristo levava, eu me aproximo cada vez mais da imagem e semelhança do nosso Pai, do nosso Criador. Então, era isso que eu queria me atentar com vocês aqui para o 6º dia da criação que você encontra em Gênesis capítulo 1. No 7º dia, a Bíblia diz que Deus descansou de toda a sua obra como o Criador fizera. E naquele dia ele abençoou e santificou. Sabe, nessa cultura que a gente vive, nós temos ali no nosso calendário alguns dias santos. Biblicamente eu posso afirmar que só existe um dia santo. E esse dia é o sábado que o próprio Deus abençoou. Não existia nação judaica. Deus estabeleceu o sábado na criação para a humanidade. E esse é o único dia que é santo. A Bíblia diz que esse dia foi santificado pelo próprio Deus. Mas é nesse momento também que muitos críticos entram e perguntam: Lucas, agora que eu peguei você, a Bíblia entrou em contradição. Porque quando eu leio o livro de Isaías, a Bíblia nos diz que Deus não se cansa e nem se fadiga. Como é que Gênesis, escrito aí por Moisés, diz que Deus descansou no 7º dia? É uma pergunta interessante. Mas é muito simples também de responder. Quando a Bíblia se refere que Deus descansou, o verbo descansar não significa um cansaço físico. Em Deus não existe cansaço físico. Quando a Bíblia diz que Deus descansou, ele descansou de obras. Ele parou tudo o que ele estava fazendo e naquele momento ele descansou. Até porque, como era que Deus ia pedir para Adão e Eva descansar se eles foram criados no 6º dia sem saber o que era descanso? Como um bom pai, dá o exemplo, depois pede para que o seu filho continue fazendo aquilo que ele parou de fazer. Então Deus, para que Adão e Eva pudessem descansar, ele precisou dar o exemplo para que Adão e Eva, ou seja, agora a humanidade, pudesse fazer a mesma coisa. Porque como um ser que sabe tudo, onipresente, onisciente, onipotente, ele sabe que eu e você precisamos um dia de descanso. E esse dia tão especial, ele separou, abençoou e chamou de sábado. Então, dentro desse contexto de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, falando acerca da criação, esses 2 dias são os dias que eu queria trazer aqui para apresentar para vocês. Gente, esse vídeo, ele não é um vídeo para contradizer o evolucionismo, que é uma ideia contraditória ao criacionismo que diz que Deus é o criador de tudo. Porém, quem acredita no evolucionismo, existem algumas perguntas que requer uma séria reflexão. A primeira delas, por que existe algo ao invés de nada? Poderia muito bem o planeta Terra não existir, você não existir, eu não existir, nada existir, nem o universo existir. Por que tudo existe? Segunda pergunta, por que existe música ao invés de ruído? E terceira pergunta, se a linguagem é fruto do aprendizado, dentro do evolucionismo não tem como o ser humano aprender a linguagem. Quem que ensinou o primeiro ser humano a falar?
Se a linguagem é algo que só vem através do aprendizado. No criacionismo, a gente tem essa resposta. Deus. No evolucionismo, não se tem. Então percebeu que é uma questão muito complexa, onde muitas pessoas dizem assim, não tem base científica, não tem base racional para acreditar que um Deus criou tudo isso. Às vezes você precisa de muita fé para acreditar que tudo veio do nada, sem propósito. E para fechar, Gênesis capítulo 3 vem falar acerca da queda do homem. Aquela história que diz que Deus pegou Adão e Eva, colocou em um jardim e disse assim, olha, vocês podem comer de tudo, mas daquela árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal vocês não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês irão morrer e deixará o jardim. Você sabe que, infelizmente, Adão e Eva pecaram, deixaram o jardim e ficaram sujeitos à morte. No próximo vídeo, eu já vou até antecipar, vou dar um spoiler, o tema será a origem do